Boa noite, pessoal. Que alegria ter a companhia de vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito bom poder vê-los. Alguns aí estão com a câmera aberta, a gente pode matar a saudade, né? Nossa oradora de hoje, a Naila, que bom que está conosco aí já. Sejam todos bem-vindos, que possamos sentir Deus falando aos nossos corações. Nesse momento, nós vamos ter um testemunho, né, querida? Nós fizemos a oração agora, né? Conversamos com Deus e nós vamos ouvir como que Deus ele responde às nossas orações. Agora na prática, né? A Neuza está aí conosco e a Neuza vai compartilhar aí uma resposta de oração que ela teve. Boa noite, Neuza. Obrigada por aceitar o convite de abençoar, né, aqui a todos, mostrando aí o Deus de amor que nós temos. Boa noite. Eu queria contar, eu tenho muitas bênçãos e respostas a orações atendidas, mas eu vou contar apenas algumas. Na verdade, três. Alguns meses atrás, meu esposo foi consultar num oftalmo e descobriu que estava com catarata, já em estado para cirurgia. Então, ele iniciou o processo pelo SUS, e é um pouco demorado, e está ainda fazendo exames e fazendo todos os procedimentos exigidos. Então, chegou o dia de vencer a carteira dele, ele não tinha feito a cirurgia ainda. Mas ficou tranquilo, parou de dirigir, eu continuei dirigindo no lugar dele, e sempre nós orando e jejuando, para que tudo desse certo da maneira como Deus quer. E aconteceu que, há pouco tempo atrás, as 2 semanas atrás, ele foi fazer a última consulta antes da cirurgia, mas estava com pressão alta nos olhos, não pôde fazer. Daí, disseram que ia demorar ainda mais algum tempo para ele usar mais colírios e recuperar. Então, ele estava triste, porque precisa da carteira, renovar. E então, o meu irmão falou para ele, o Moisés, que ele tentasse fazer o exame, porque o João enxerga mais do que ele, e ele havia passado. Então, o João foi fazer o teste, quarta passada, nós oramos muito, jejuamos naquele dia, e ele foi fazer o teste e passou. Já está com a carteira pronta, amanhã vai retirar. Foi uma bênção muito grande. E outra, o meu sobrinho, o Leandro, também estava fazendo há muito tempo, tentando tirar a carteira dele de habilitação e não conseguia. E nessa semana, faz uns 15 dias, ele pediu no grupo da família orações e nós começamos a orar muito por ele. E no mesmo dia que o João conseguiu renovar a carteira dele, o Leandro também conseguiu, passou e está muito feliz. E outra bênção, também relativa ao João, meu esposo, ele estava com uma cirurgia marcada, um cálculo na bexiga, um cálculo de 1,5 centímetros. E ele teve que esperar pelo IP liberar. O médico disse que estava levando 35 dias. E daí começamos a fazer chá, ele começou a tomar chá de baldana, e sempre tomando chá, e ele tinha dores de vez em quando, trancava, não conseguia urinar, tinha que passar a sonda. E nós sempre orando, pedindo a Deus a solução, e a cirurgia não vinha, não era liberada, até que, alguns dias atrás, acho que 2 semanas também, ele sentiu uma dor diferente das dores que ele sentia antes, porque as dores que ele sentia antes era quando trancava e sentia que trancava, aquela pedrinha
no início da uretra e não conseguia urinar e dava dor. Daí ele fazia umas massagens, deitava, passava. Mas nesse dia ele sentiu uma dor diferente, parecia que estava rasgando, assim, ou doendo assim, a uretra, aquela dor, e foi indo, que passou a dor. Então ele acha que a pedra foi expelida, nós achamos que a pedra foi expelida, ele vai fazer tomografia amanhã, não, dia 1º, vai fazer a tomografia para ver, e porque a cirurgia até hoje, 2 meses, não foi liberada ainda. Então, eu acho que tudo é providência, acho não, tenho certeza que tudo é providência de Deus, porque ele não sentiu mais dor nenhuma desde então. Acreditamos, sinceramente, que ele não vai precisar fazer essa cirurgia. Então, são muitas e muitas bênçãos. Tem ainda outra que nós estávamos orando pelo novo diretor do IACS, quando soubemos que o pastor Thiago Mailo foi transferido para Goiás, para ser departamental de educação lá, nós começamos a orar, então, para o novo diretor do IACS. Oramos muito, muito, em todas as orações do dia, e para a alegria nossa, pastor Gilberto Damasceno, que foi chamado. Então, foi uma bênção atrás da outra. Nós agradecemos muito, muito por várias e várias, inumeráveis bênçãos que Deus tem nos concedido durante nossa jornada. Mas essas últimas, assim, olha, foi muito visível aos nossos olhos que Deus interfere na vida dos que são fiéis e confiam em Deus e entregam a vida inteiramente nas mãos dele. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que nós possamos continuar seguindo esse caminho tão maravilhoso que Deus nos deu, por ele ter nos chamado das trevas para essa maravilhosa luz. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Era esse, então, os nossos testemunhos, e desejamos que nós tenhamos uma ótima live hoje, ricamente abençoada por Deus. Amém, amém, louvado seja Deus, obrigada mesmo, como é bom, né, nós crermos no poder da oração, isso só fortalece a nossa fé mais ainda, né, às vezes a gente não entende as respostas de Deus ou não, né, ou espera um pouquinho, e hoje, através desses testemunhos, a gente pode perceber, né, como nosso Deus nos ama e como Ele sabe o que é melhor para a gente, nós precisamos aprender, né, a descansar nas suas promessas. Obrigada, Neuza, e que todos nós possamos ter, né, essa convivência, essa experiência com o nosso Deus, de tal forma que a gente venha relatar, para exaltar o nome dele, somente esse é o objetivo, né, relatar as bênçãos dele, porque bênção compartilhada é bênção multiplicada, né, então que seja isso assim na nossa vida. Então, nesse momento, né, nós queremos convidar a Naila, a nossa psicóloga. Naila, se apresenta para nós, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E é uma alegria poder te escutar aí. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar e nos abençoar nessa noite. Amém. Amém. Vocês conseguem me ver, me ouvir bem? Sim. Que bom. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Estou aqui aberta, que é um espaço de troca. Acredito que esse pequeno grupo tem muito poder aqui. Eu já ouvi vários testemunhos aí da Neuza, ela trouxe a cura que Jesus pode fazer na nossa vida, milagres. E aqui é um espaço para a gente falar sobre isso, nos fortalecer em relação à nossa esperança, ao nosso sentido para a nossa vida, que não é aqui, é lá no céu, né? Então, eu vou me apresentar para vocês. É a primeira vez que eu participo de um pequeno grupo online. Estou muito feliz aqui. Agradeço o convite da Rosângela. Fiquei muito feliz em receber esse convite e aceitar. Caso mais vezes vocês queiram aqui que eu compartilhe com vocês, eu venho aqui também novamente. Hoje,
eu vou falar um pouquinho sobre depressão. Mas antes eu gostaria de falar que eu sou psicóloga clínica, me formei no NASP Campus São Paulo e eu trabalho com somente a clínica ali. Hoje nós vamos falar um pouquinho de depressão, como identificar, qual que é a forma de tratamento, quais são as causas e como a gente pode ter um estilo de vida mais saudável aí diante também da depressão, porque sabemos que é um transtorno incapacitante, mas que nós podemos ter ali, diante de tantos problemas, um sentido aí para a nossa vida. Então, é importante de definir a diferença da tristeza e da depressão. O que seria a tristeza? É uma emoção natural que todo ser humano tem e que ela é transitória. Alguns momentos ela pode vir, outros momentos nós estamos mais alegres, satisfeitos, mas a função dela é justamente essa, nos alertar, que a gente pare e pense o que está acontecendo, que situação desencadeou essa emoção. E a gente vai saber nomear, porque a emoção traz alguma mensagem ali. Então, a tristeza trouxe alguma mensagem. Já a depressão, ela é mais duradoura. A intensidade, frequência, duração dela é mais prolongada. Então, essa é a diferença entre a tristeza e a depressão. E também a depressão tem alguns elementos que, posteriormente, nós vamos aprender mais quais são esses componentes e critérios que vêm acompanhado desse transtorno depressivo. Um dia, eu estava ouvindo um rapaz explicando melhor a depressão, e ele é da área da geografia. Eu achei muito interessante essa associação, que é essa decaída. Nós estamos num pico, alegres, satisfeitos, e em determinado momento vem aquela queda brusca, bem perceptível, que a gente consegue identificar ali. E, de acordo com o nosso corpo, vem alterações neurais que afetam ali toda a nossa vitalidade. Então, a gente fica mais cansado, a gente fica mais realmente incapacitado de fazer algumas coisas que fazer durante o dia a dia, durante a sua rotina, e você não tem mais o prazer que você tinha antes. Então, qual que é a causa principal aí? São multifatores, mas aqui eu gostaria de destacar 3. O primeiro é o estilo de vida. Como que está a sua alimentação? Como que está o seu sono? Como que está aí os seus momentos de lazer? Os seus relacionamentos com outras pessoas? Aqui é um espaço de uma rede de apoio muito importante. O pequeno grupo potencializa, você pode trocar, falar sobre seus problemas. Olha só, você se encontra num local saudável com pessoas aí que se importam com você. E também gostaria de destacar aqui a predisposição genética. Algumas pessoas carregam aí a hereditariedade também. Se o seu pai, a sua mãe, a sua avó, alguém da sua família tem, você está predisposto a ter, e determinados momentos podem ativar esses momentos mais tristes e profundos aí. E o terceiro são gatilhos que durante alguns momentos podem acionar através de pensamentos, através de algum trabalho que você está fazendo, e ali você associa algum estresse, alguma incapacidade. Então, vai acionando em você alguns comportamentos que impossibilitam você de ter uma vida mais saudável. Então, um dado importante a ser destacado é que 20% da população, ou seja, uma pessoa a cada 5 tem esse transtorno, ou você vai desenvolver também ali. Porque é importante destacar que ele é um transtorno incapacitante e também tem risco de morte. Então, a gente precisa cuidar de si e também cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, agora, uma parte muito importante, eu gostaria que vocês estivessem bastante atentos. Eu vou mencionar alguns sintomas, e aí vamos identificar e caracterizar o que seria esse transtorno depressivo. Como que você sabe se uma pessoa está com transtorno depressivo? Através dessas caracterizações que eu vou mencionar agora, tá? Então, fica com humor deprimido. O que acontece? Vem um sentimento de vazio, de incapacidade e desesperança em relação à sua vida atual e futura. Então, você não tem aquela expectativa. E a baixa do prazer. Você não tem mais vontade, mais interesse, aquela motivação que você tinha durante seu dia a dia. E agora nós vamos passar para as questões físicas. O que afeta? O seu sono,
Lembra daquelas questões que eu falei lá no agorinha, que eu mencionei, sobre o estilo de vida? Como que está sendo seu estilo de vida? Seu sono, você está dormindo mais ou você está dormindo menos? Ou com dificuldade para dormir, com insônia? Alteração do seu peso, aumento de peso ou baixo peso? E também ver a psicomotricidade. O que seria isso? Os movimentos que você está tendo são mais lentos? Você está mais agitado? Como que você se percebe? E também vem o sentimento de culpa e inutilidade, juntamente com a falta de energia e essa fadiga aí provocada também pelo cansaço. Você tem essa sensação de cansar mais. E como consequência, o último item é que vem alguns pensamentos de morte. Então, esse é um transtorno que precisamos sempre estar atentos, porque diante da sua frequência, quando não tratado, não cuidado, pode provocar aí até o suicídio. Porque muitas pessoas não querem matar ou tirar a própria vida. Não querem. Eles querem acabar com aquela dor que está acontecendo dentro de você, que é real. É uma dor psicológica, mas que seu corpo sente, a sua mente sente. E pensa, uma pessoa sempre passando por essas situações. Acaba que ela quer ter um término dessa dor aí. Então, como que a gente pode tratar e resolver esse transtorno? Nós precisamos entender essa diferença da tristeza e da depressão. Quase todos os dias nós passamos por muitas emoções, muitas situações que podem provocar aí a tristeza. Então você pode mencionar: hoje eu estou triste porque eu fui demitida, eu vi aqui alguém pedindo oração pela filha que está desempregada, geralmente essa mãe também está triste, então eu estou triste porque minha filha está desempregada. Então, mas quando muito recorrente, 2 semanas ou mais que você está com todos esses sintomas que eu mencionei para vocês, é um sinal de alerta, que nós precisamos aí cuidar para também dividir o que seria essa tristeza recorrente ou também esse transtorno depressivo aí. Então, vocês já ouviram falar? Muitas vezes falam: isso é frescura, é falta de Deus. Se você tiver muita vontade, você vai conseguir superar. Imaginem uma pessoa que quebrou o pé. Você fala para ela: só ter força de vontade, continua caminhando, você vai conseguir superar. Não é assim que funciona. Uma dor psicológica, ela é tão real quanto a dor física. Então, precisa de cuidado, precisa de tratamento, precisa ali de um plano eficaz para você. E se uma pessoa ela tem algum problema, é importante tratar aquele problema. Mesmo que seja físico, afeta emocional. E o emocional também pode afetar o físico. Nós somos um todo. Nós somos bio, psico, social e espiritual. E precisamos desenvolver todas essas áreas para a gente estar bem, para a gente ter um bem-estar aí e conseguir ter uma vida mais satisfeita. Então, não faz sentido a gente falar: tenha força de vontade, você vai conseguir superar. A gente pode auxiliar. O que você quer que eu faça para que você se sinta melhor? Você quer que eu converse? Você quer um abraço? Você quer uma palavra de consolo? Então, é muito mais do que a pessoa quer e precisa ali do que você falar o que ela deve ou não deve fazer ali. Então, a gente precisa entender essa complexidade desse transtorno e das causas que podem afetar ali o indivíduo. Então, se você identificou alguns desses sintomas que eu mencionei agora, então a gente precisa procurar um profissional especializado nessa área, que seria psicólogo ou psiquiatra, que eles teriam um tratamento direcionado para você, específico aí para a sua melhora. Então, a gente precisa entender como que a gente deve conduzir ali diante desse tratamento e encontrar ali um sentido para a nossa vida e também de quem está passando por essa dificuldade, por esse transtorno mental. Como que a gente pode fazer aqui? Até a Rosângela destacou bastante aqui, que ela falou que nós somos aqui instrumentos de levar esperança, nós somos pessoas ali usados por Deus, porque oramos para o Espírito Santo nos capacitar. Diante do nosso cérebro, aqui na frente, chama córtex pré-frontal. Então, é onde o Espírito Santo vai atuar. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente, a gente consegue ouvir e estar mais atento ao que o Espírito Santo também está nos comunicando. É uma vida que a gente tem mais significado quando a gente percebe que somos agentes de esperança,
que precisamos ali cuidar um dos outros, viver em comunidade. A depressão também, quem possui muito, se sente muito sozinha, tende a ter esse comportamento mais evitativo, isolado. Então, é cuidar dessa pessoa. Quando você percebe que ela está isolando muito, vai lá, o que você quer que eu faça? Você quer alguma ajuda? Fazer diferença nessa vida dessa pessoa aí, através das suas atitudes. Então, aqui no final dessa nossa conversa, eu gostaria de destacar um versículo que eu gosto bastante, que está escrito em Salmos 42, 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponho a sua esperança em Deus, pois assim o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quando a gente desenvolve essa gratidão, essa esperança, a gente também tem uma saúde mental, saúde física, cuidando ali como se fosse um todo, porque saúde mental, física, espiritual e social, nós precisamos ter esse cuidado. Então, quando você percebe algum dos sintomas e identifica ali o que está acontecendo com você, é importante buscar um tratamento também. Sabemos que na oração, olha, essa palavra eu gosto bastante, dividir ela. Tem a parte do orar, que a gente pode ter esse relacionamento com Deus, mas também tem a parte da ação, oração. Nós fazemos a nossa parte, comunicando para Deus, mas também a gente age e coloca ali em prática o autocuidado, o que podemos fazer por nós mesmos. Ser responsáveis pelaquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida. Então, eu fico aqui à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário aqui, é um espaço de troca, gostaria de ouvir vocês também. Amém, muito bom, né? Acredito que muitos aí, infelizmente, talvez tenham se identificado, né? Mas o importante de tudo é que há solução, né? Que a gente tem solução. Mas acredito, gente, vocês que têm alguma dúvida, aproveite, não é sempre que nós temos aí uma psicóloga para nos orientar gratuitamente, né? Então, você que tem alguma dúvida, que ficou com alguma dúvida sobre este assunto, você pode abrir aí o seu áudio, perguntar, ou se não tem coragem, quer colocar no chat aí, a gente vai olhar, e esse é o momento, aproveite a oportunidade. Quem vai ser o primeiro? Tem um amigo nosso que está nos participando com a gente aí, que é o Walter, mas ele não consegue entrar, ele tem que sair, entrar de novo e apertar em dados móveis. Pois é, esse é o problema. Ele não está ouvindo, então não tem como ajudá-lo. Boa Mas noite, tem Naila. Oi, quem falou? Foi eu, a Carmen. Carmen, tem alguma pergunta, Carmen? Oi, Tenho. Carmen. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecer você. Eu gostaria de saber, no caso aí, se é incluído a depressão, excesso de sono. A pessoa dorme bem, no caso eu, né, dorme bem, me acordo de manhã disposta, faço as minhas atividades normal e dependendo na hora da tarde, né, se eu estou relaxada, que eu parei de fazer todas as minhas atividades, aí me bate um sono, às vezes até no culto, né? Na igreja ou online, eu estou participando tudo e quando eu vejo eu apago. Isso também é sintoma de depressão? O seu sono, então, está regulado? De noite ele é normal, 8 horas normal. Mas durante o dia ele me pega de jeito, ou dependendo se eu estou, como eu disse, né, numa reunião, o sono bate. Uhum. Durante o seu dia, você é muito ativa? Você faz muitas coisas? Se sobrecarrega? Como é que funciona o seu dia? Eu acredito que é normal, né? A atividade que eu faço. Limpar a casa, cuidar dos meus bichinhos, limpo uma coisa, limpo outra, agora vai voltar às aulas, a minha preocupação está aí, as aulas vão começar, eu sou merendeira, e isso aí tem que ter cuidado, né? Olha, o que eu indicaria para você é fazer exames fisiológicos, de rotina, ver como é que estão suas vitaminas, complexo B, em relação a isso. Primeiramente, a gente identifica o físico.
Depois, se não for uma causa fisiológica, aí você trata o emocional. Mas de início, é importante você ter esse autocuidado com exames de sangue, se perceba como é que é esse cansaço, esse sono que você apaga aí, e aí você faz, primeiramente, uma consulta com seu médico e verifica essa questão aí. Tá certo, então. Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de comentar algo? Está todo mundo mudo, eu acredito que tem dúvidas, mas não estão tendo coragem. Doutora, eu queria saber com relação aí à prevenção, né? A tua primeira fala, né? Foi importante ali, quer dizer que a gente, tendo um estilo de vida saudável, ajuda mesmo que venham as dificuldades, os problemas, ajuda a gente a superar esse problema de depressão? É isso que Eu acredito muito, nós somos seguidores aí da Ellen White, eu acredito muito nos 8 remédios naturais, como uma forma de prevenção também. Quais são esses 8 remédios naturais que a gente pode utilizar ali, que são gratuitos, né? A luz solar, o sono, a alimentação saudável, relacionamentos saudáveis, a confiança em Deus, tomar água, ter ali boas condições de você praticar exercício físico, uma caminhada, alguma academia que você tenha condições aí. Então, são remédios naturais que Deus nos colocou, que a gente pode também ter forma de prevenção. Mas, nesse caso do transtorno mental, é a gente também recorrer à psicoterapia, porque lá é um espaço onde nós vamos identificar o que aconteceu, como aconteceu e como a gente vai conseguir lidar com todos esses problemas. Porque, apesar dos problemas, até Deus nos orientou, tem de bom ânimo. Nós precisamos aí desenvolver nosso ânimo, nossa ativação comportamental, fazer o que é preciso. Então, a depressão, ela é um transtorno incapacitante, mas que, apesar dela, a gente pode ter, sim, um significado para a nossa vida. A religião também, a espiritualidade, traz estudos, a ciência comprova de que quem acredita em algo tem uma recuperação maior nesse tipo de transtorno. E a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é uma abordagem da psicoterapia que tem mais ênfase e tem mais eficiência para resultados dessa depressão. Então, nós temos várias ferramentas aqui que a gente pode utilizar para nossa melhora e também prevenção. A gente não precisa estar lá no fundo do poço para buscar ajuda. A gente pode fazer ali todos os dias os cuidados com a gente e também buscar ajuda. A gente não está sozinho nesse mundo. É importante enfatizar isso, que a gente não está sozinho, nós somos seres sociais, precisamos conviver aí com mais pessoas e igual esse pequeno grupo. É um ambiente muito importante porque potencializa a gente. A gente se escuta, a gente fala, a gente tem esse espaço de troca. Então, é importante se sentir pertencentes. E enquanto seres humanos, também vivendo nessa terra, a gente pode aí participar, estar ativo na igreja, em pequenos grupos, que a gente possa aí ser instrumento de mudança. E a partir da nossa vida, olha só, a Neuza trouxe vários testemunhos aí que também me fortalece daqui. Eu estou longe, distante, eu moro em Goiânia, Goiás, e vocês no Rio Grande do Sul, enfim, a parte do Brasil toda aí, que a gente pode ter essa troca e ter esse contato aí, conexão, que nos cria também essa esperança e desenvolve mais ainda esse ânimo de viver cada vez mais aí. Amém, amém, obrigada. Tem algumas pessoas, né, que têm experiência própria disso, de que a terapia realmente, né, é eficaz, né, eu conheço alguns que estão aqui e já até colocaram no chat aqui a Lisane mesmo, né, que realmente é eficaz. Então, se você está sentindo alguns desses sintomas, né, não vamos deixar piorar, né, doutora? Isso mesmo. Piorar, né? Ter esse a gente automonitora o tempo inteiro, para ver o que está acontecendo, qual a sua intensidade, porque passando de 2 semanas, já ocorre um risco aí de desenvolver o transtorno. Então, é importante a gente ter esse autocuidado, essa autoconsciência do que está acontecendo com a gente. Bom, muito obrigada, então, querida. Tem mais alguém aí que gostaria de tirar suas dúvidas? Esse é o momento, essa é a oportunidade.
Eu queria só fazer uma, quer dizer, não é uma pergunta, é que você falou aí na questão, boa noite, Boa noite. você falou assim na questão de que realmente as pessoas falam, né, que é falta de Deus, e a gente, né, entende que não tem nada a ver, mas eu Uhum. também já ouvi muitas pessoas comentando, falando que a questão de frescura, a questão de ter tempo demais, que eu não tenho tempo para essas coisas, eu já ouvi muito, né? Depressão é Uhum. mente vazia, a gente ouve muito isso. Só que aí tem aqueles momentos que você até falou aí, né, sobre a questão de tristeza, que se ela durar muito tempo, tem que ficar, né, alerta. Mas tem aqueles momentos que você tá tão para baixo, que aí você fala assim, opa, deixa eu dar um amp aqui, porque senão esse negócio vai me derrubar. Isso acontece muito. E, de repente, você tem aquele dia que você quer ficar na cama, o dia inteiro, quer ficar tal. Aí, de repente, você fala assim: o que que eu estou fazendo nessa cama? Tem pessoas que necessitam de mim. Aí você levanta, de repente, você começa a fazer uma oração, você começa a se envolver numa atividade. E, de repente, aquilo sai do seu pensamento, sabe? Aquela tristeza desaparece. Eu sei, acontece isso muito comigo. Aí eu queria saber, isso seria uma forma de você, meio até que, tipo, você não vai me dominar, você não vai tomar conta de mim, você não vai me pegar. Isso acaba ajudando ou não tem nada a ver? Sabe o que a gente faz muito? Vê algum pensamento, a gente intensifica ele porque a gente deu atenção a ele. A gente não trouxe alternativas para esse pensamento. Como você trouxe aqui, fica na cama. Quanto mais tempo você fica na cama, como que você se sente? Então perceba aí, você vai sentir mais triste, mais inútil, mais incapaz. E aí você pode sim dar mais estímulo e até gatilho aí para a sua depressão. Então o que você poderia fazer? Eu vou levantar dessa cama, eu vou ser útil para outra pessoa, eu vou ativar esse comportamento mesmo sem vontade. Mesmo sem ter aquela motivação ali, você levanta e vai. Então, quem tem transtorno depressivo também tem essa dificuldade, mas a gente tem que identificar ali quais são os critérios que está acontecendo com você. Lembra de todos aqueles sintomas que eu falei? Os físicos, emocionais, a falta de apetite, o aumento de peso, abaixo de peso. Então, todos esses sintomas precisam estar presentes. Então, se você apresenta um sintoma ali, você pode levantar e ir até o seu trabalho, ir até a casa de alguma pessoa que é importante para você, visita, tem essa ativação comportamental aí, porque no final do dia você vai se sentir melhor. Porque quando a gente muda o comportamento, a gente muda a emoção também. Olha só como é importante. Porque caminham juntos. Emoção, comportamento e pensamento. É a tríade. Então, se você pensa diferente, você se comporta diferente e você sente diferente. Então, se você está muito tempo deitado numa cama, provavelmente você vai se sentir incapaz, você vai se sentir triste, você vai se sentir inútil e vai ter essas emoções. Depois, se você levanta, vai, lava a louça, mexe com água, vai, troca de roupa, tira seu pijama, você já vai se sentindo bem ao longo do seu dia, porque você ativou algo ali e no final do dia você vai reforçar, olha, eu me senti melhor porque eu realmente fui capaz de fazer isso e reforça isso, auto-reforço. Nós precisamos fazer algo bom e também se reforçar, porque aí desenvolve a autoconfiança também, que você consegue, que você é capaz, que você é útil para fazer algumas coisas na medida das suas condições. Então é importante Então flexibilizar. a gente pode usar alguns gatilhos, então. E isso para Seriam os o seu bem, gatilhos. se fosse para o seu bem, você pode usar sim. Se você se Obrigada. sentiu melhor, você vai testando. Se você sentiu melhor, continua. Faça algo ali para te trazer o bem-estar. Geralmente a gente não libera muito dopamina. Geralmente quem tem transtorno depressivo não libera tanto dopamina assim. Então é importante buscar prazeres em determinadas atitudes e atividades para trazer esse reforço aí, que você fez algo bom, que liberou ali o bem-estar. É um hormônio do bem-estar, a dopamina. Então é importante a gente ter momentos de liberar dopamina. Tomar um sol, exercício físico, tudo isso libera em você hormônios do bem-estar. Obrigada. Imagina. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Fale agora ou se cale até a próxima vez que a Naira vir, né? Pois é. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então nós vamos convidar
né, a nossa querida oradora de hoje, para fazer uma oração, né, encerrando esse momento, mas fiquem por aí, tem o momento do brinde ainda, quem puder, né, só mais uns minutinhos. Ora para nós, querida. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento, um momento que podemos aprender mais sobre a nossa saúde mental, física, que possamos colocar em prática os cuidados que o Senhor nos deixou, mas que também possamos confiar mais em Ti, entregar nossa vida a Ti, sabendo que você está direcionando nossa vida da melhor forma possível. Que possamos cada vez mais nos encontrar, ter esses momentos agradáveis, para que possamos nos potencializar e também ajudar outras pessoas a se sentir melhor, que possamos prevenir e também tratar aquilo que está nos causando sofrimento, e sabemos que o Senhor nos deixou ferramentas a ser utilizadas, que possamos usar a nosso favor. E seja com cada pessoa que está aqui, com a sua família, que possamos ter uma ótima noite de repouso e uma sexta-feira na tua companhia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.